Entre o final do ano passado e o início desse ano, eu gravei alguns vídeos falando sobre o aumento frequente que a gente estava tendo em relação ao preço dos combustíveis e ao gás de cozinha. Nesses vídeos eu cheguei até a citar falas ali de representantes de categorias, de distribuidoras de gás, de associação, onde eles diziam que do jeito que estava acontecendo, facilmente o gás de cozinha chegaria ao final do ano acima dos R$ 150. Na última semana a Petrobras teve outra alta no preço dos combustíveis, 25% aproximadamente no preço da gasolina, quase 20% no preço do diesel, e agora a gente tem visto inclusive caminhoneiros dizendo que foi um erro apoiar Bolsonaro em 2018, e agora está se discutindo muito sobre a política de preço internacional que a Petrobras tem adotado desde a gestão do presidente Michel Temer. Até porque em 2021 os lucros da Petrobras superaram os 106 bilhões e foi distribuído para os acionistas cerca de 101 bilhões, quando o valor máximo que deveria ser repartido ali entre os acionistas seria de cerca de 25%. Para quem não está entendendo o que está acontecendo nesse momento na Petrobras, inclusive até o mercado reagiu bem à última alta da Petrobras, o motivo é evidente. Quanto mais tiver alta, mais lucros os acionistas vão ter, já que, como bem lembrou Guilherme Boulos em 2020, o Estado não deve ter lucro. O lucro do Estado tem de servir para subsidiar, em alguns casos, o preço do combustível, para dar uma qualidade de vida aos patriotas que vivem no nosso país. No caso da gestão do presidente Bolsonaro e da gestão também do Michel Temer, aparentemente o interesse único é somente o lucro. Bora pro vídeo. Pois bem, meus amigos, muitos de vocês devem lembrar aí da Thaís Helena, aquela mulher que foi pro posto de gasolina lá em 2015, gritar que era um absurdo o preço da gasolina em algumas cidades do Brasil custando R$ 3,40. Nessa época aqui em Aracaju o preço oscilava entre R$ 2,80 e R$ 2,95 em 2015. De 7 anos para cá, o preço da gasolina praticamente triplicou. Hoje a média de preço aqui em Aracaju está de R$ 7,88 e em alguns estados e cidades brasileiras você consegue ter uma variação que chega a custar até R$ 11,50 aproximadamente um litro de gasolina. Eu olhei aqui, inclusive, antes de fazer esse vídeo para vocês, até anotei no meu caderninho aqui algumas informações para a gente trazer em relação à última alta que se teve. Em relação à gasolina, eu até troquei no início do vídeo, eu falei que a gasolina teve cerca de 25% de alta e o diesel teve quase 20%, mas foi o contrário. O diesel teve 25% quase de aumento e a gasolina teve cerca de 18,8% de aumento. A gente vê, inclusive, com essas altas que está acontecendo no Brasil, os caminhoneiros reconhecendo que foi um erro apoiar o presidente Jair Messias Bolsonaro, que não pode realmente entrar nessa situação, que agora para o caminhoneiro a situação é desesperadora, não dá para trabalhar com esse preço. Outra coisa também que eu percebi, motoristas de aplicativo começando a reclamar. Quando eu fui em São Paulo recentemente no final do ano, uma coisa que me incomodou muito em São Paulo, e aqui em Aracaju isso acontece também, mas é a quantidade de motorista de aplicativo que defende Bolsonaro. E as empresas, inclusive, que de certo modo não lançam uma política para tentar explicar o que está acontecendo para os seus cadastrados na plataforma, porque é meio óbvio. Se você tem um preço da gasolina muito elevada, reduz o lucro da empresa, reduz o lucro do colaborador, como eles costumam chamar, e em contrapartida o colaborador vai deixar de trabalhar. Isso vai aumentar o número de pessoas que nem na informalidade estarão, o número de pessoas precisando de suporte do governo, enquanto para parte da população pouco se importa. Vocês realmente acham que a elite brasileira está preocupada que com a alta dos combustíveis vai aumentar tudo? Você tem lugar no Brasil hoje que o gás de cozinha está custando R$ 140. Lá no Acre, que por ironia do destino foi o estado que proporcionalmente deu mais votos ao presidente Bolsonaro, é onde se tem os maiores preços do valor da gasolina. Lá no Acre tem gasolina que oscila ali entre R$10,55 e R$11,56 o litro da gasolina comum, tá? Não é aditivada não. A aditivada ainda é mais caro. No caso do diesel, para os caminhoneiros aí, a média hoje no Brasil é de cerca de R$7 o litro, mas tem lugares no Brasil
que o litro do combustível está custando cerca de R$ 9,30. E aí o desespero bateu na cabeça dos caminhoneiros, porque não tem como cobrar o mesmo valor de frete com esses aumentos sucessivos. Você não tem como aumentar 25% no valor de um frete para outro. E isso tem um impacto real no dia a dia das pessoas, porque para trazer trigo ou alguns tipos de alimentos especificamente, até combustível mesmo, precisa ser transportado por malha viária. Aqui no nosso país, infelizmente, a gente tem uma subutilização das linhas férreas, tem até alguns projetos surgindo aí, mas hoje no Brasil, basicamente tudo se movimenta através dos caminhões. Então, se aumenta o custo para o caminhoneiro, aumenta o custo do frete, aumenta o custo para você e para mim, e a gente passa a consumir muito menos. O Brasil está à beira do caos total, vocês não estão tendo a noção do que está acontecendo. Alguns caminhoneiros já começaram a parar em alguns estados brasileiros, outros estão ameaçando parar, e a gente está vendo que a elite está pouco se ferrando. Sabe por quê que elas estão um pouco se importando? Porque, como disse há um tempo atrás a senhora Danusa Leão, viajar para Nova York já teve o seu glamour, mas hoje até o porteiro do meu prédio pode ir. E é isso mesmo que a elite quer. A elite quer que quem é de classe média baixa, quem é pobre, volte a andar de bicicleta, volte a andar de ônibus, e somente uma elite chula e tosca comece a andar de carro de novo. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo. É um processo que coloca em risco até mesmo a estrutura social do nosso país. E eu anotei aqui no meu caderninho algumas informações importantes, porque a gente tem visto aí que o Brasil, desde 2016, tinha adotado o tal PPI, que é o preço de paridade de importação, ou como algumas pessoas chamam de política de paridade de preço, ou política de paridade de importação. O que é que acontece em relação a essa política? O Brasil passa a utilizar como balizador da sua média de preço nos combustíveis o mercado internacional. Se tem uma baixa no mercado internacional, em tese esse valor vai ser baixado aqui no Brasil. Se tem uma alta no mercado internacional, esse valor vai ser repassado também para os consumidores aqui no Brasil. E a ideia, quando Michel Temer anunciou essa alta aí, essa mudança, melhor dizendo, da política de preço da Petrobras, ele alegava que com isso a gente conseguiria aumentar os lucros da nossa estatal e, em consequência, conseguiríamos manter uma redução de preço mais frequente, já que o mundo naquele momento estaria mostrando que a tendência é que os combustíveis baixassem. De lá para cá, o que a gente tem visto é um aumento frequente do preço dos combustíveis, ao passo de que quando Michel Temer assumiu no golpe ali, a gasolina estava em torno de R$3 em alguns lugares, R$3,50. Hoje a gasolina está passando de R$11,56 em alguns lugares do nosso país. Para você que não entendia que o objetivo desse grupelho aí que acabou assumindo o poder a partir do golpe foi exatamente aquilo que a ex-presidente Dilma Rousseff falou naquele discurso bastante severo que ela deu à véspera de ser impeachmentada. Muita gente disse que não era assim, que a Petrobras dava prejuízo e tudo mais, e não é exatamente essa história que acontecia. Basta você ver o preço da Petrobras em 2003 e o preço da Petrobras em 2016, mesmo com todos os escândalos que aconteceram dentro da nossa estatal, ela continuou com um preço muito acima do valor de quando o governo de esquerda assumiu o nosso país. Outro ponto importante para a gente trazer aqui também, que pouca gente fala, é que a Petrobras registrou em 2021 cerca de 106,6 bilhões de reais de lucro. E isso, inclusive, está sendo motivo de a Comissão de Assuntos Econômicos, o CAI, convocar o presidente da Petrobras, o Joaquim Silvio Luna, para poder explicar o que aconteceu na distribuição dos lucros e dividendos. Como assim, Carlito? Se a Petrobras arrecadou cerca de 106,6 bilhões apenas em lucro, o que é que diz o requerimento apresentado pelo senador do Rio Grande do Norte, do PT, o Jean Paul Prats? Ele diz que nas obrigações de repartição dos dividendos por parte da Petrobras, está estabelecido lá que a empresa deve distribuir um lucro máximo de cerca de 25% do valor que foi gerado de lucro ali com os seus acionistas. Só que, estranhamente, a Petrobras dividiu praticamente tudo que arrecadou de lucro com os acionistas, sendo que a própria estatal brasileira, em tese, é a maior detentora ali de ações da Petrobras. Então ele está pedindo para que aconteça a explicação, porque a quantidade que foi utilizada para repartir lucros e dividendos ali foi muito superior à obrigação legal que a Petrobras tem em repartir esses lucros, que seriam de cerca de 25%. De modo bem geral aí, se você pegar que a Petrobras deu cerca de 106
bilhões de reais em lucro, a divisão ali dos lucros e dividendos para os acionistas deveria ficar em cerca de 30 bilhões de reais, vamos arredondar aqui mais ou menos, e o que acabou acontecendo foi o oposto, se dividiu quase que 4 vezes mais o valor que está estabelecido ali para a utilização de lucros e dividendos. Por isso que a Petrobras não consegue subsidiar o preço dos combustíveis, por isso que mesmo com o projeto apresentado pelo senador Rogério Carvalho, que foi sancionado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, a gente não vai ter uma redução do aumento do preço dos combustíveis enquanto nós não sairmos ali dessa paridade de preço nacional. É simples assim. Você, meu amigo, que é caminhoneiro, você que trabalha como entregador de aplicativo, você que trabalha como motorista de aplicativo, você precisa se revoltar nesse momento contra o governo federal. Não é contra o ex-presidente Lula, não é contra o ex-presidente Dilma, não é contra o governador do seu estado ou governadora. Você tem que se revoltar nesse momento contra o governo federal. Eles precisam mudar a política de preço que o Brasil tem adotado hoje, porque tem caído nas nossas costas. E se para você, meu amigo caminhoneiro, pagar cerca aí de R$ 9,30 em alguns lugares do Brasil no litro do diesel, eu só tenho a desejar a você boa sorte e espero que um dia você tire aí esse tampão que está nos seus olhos. E para aqueles que querem culpabilizar Dilma Rousseff, vai lembrar que ela já deixou o poder há cerca de 6 anos, então não dá mais para tentar culpabilizar Dilma pelas falhas que tem acontecido, justamente pelos golpistas que só pensaram em ganhar dinheiro até aqui, e você, meu amigo, que é trabalhador como nós, está sofrendo as consequências de uma situação complicada que o Brasil entrou e que somente nós podemos tirar. Compartilhe o vídeo se você puder, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, porque como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.